Amém. Quero convidar vocês nessa manhã, dia do Senhor, para abrirmos a palavra do nosso Deus no livro de Lucas, capítulo 5. Vamos fazer a leitura de poucos versículos. Lucas 5, versículos de 12 a 16. Lucas, capítulo 5, dos versículos 12 até o 16. Os irmãos encontraram? A palavra do nosso bondoso Deus diz assim: Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curados de suas enfermidades. Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus bendito, soberano, nosso mestre, nosso Senhor, quero te pedir, ó Deus, rogar, clamar as tuas bênçãos, pedir para que o Senhor abra o entendimento dos nossos corações para compreender a riqueza da tua palavra, para entender e para viver, Pai, os teus ensinos. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor me ajude a pregar nessa manhã, que o Senhor me permita iniciar e concluir essa pregação para a tua glória, guiado pelo teu Santo Espírito e também sustentado pela tua poderosa mão. Que o teu povo entenda, creia e seja curado por ti em cada dia, em cada instante. É assim que nós oramos, Senhor, pelos méritos de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém. Meus irmãos, a mensagem de hoje tem por título Purificado, ou melhor, Purificados por Cristo. Há pouco tempo, todos nós passamos por aqueles momentos difíceis que ficou conhecido como a pandemia do Covid-19. Todos vocês devem lembrar, né? Deve ter ainda tão pouco tempo, é tão recente, vocês devem ter as lembranças de quão estranho foram esses momentos, esse período, e difícil também. Muitas pessoas foram obrigadas a se isolarem nos seus lares. As ruas, elas não tinham mais aquele fluxo do trânsito como é comum. O comércio foi abalado. Mas talvez uma das coisas que mais impactou na vida das pessoas nessa pandemia, além da doença em si, foram as relações pessoais. Por um tempo, chegou talvez a aparecer para alguns que aqueles hábitos comuns que tínhamos antes nos relacionamentos, eles deixariam de existir. Talvez alguém tivesse pensado naqueles dias mais apertados que não apertaria mais a mão de ninguém, ou não daria mais um abraço às pessoas, ou que talvez nunca mais fosse ter aquele convívio comum com os amigos, com os familiares. Todo tipo de cumprimento agora era à distância, um tchauzinho, no máximo um toque, um cotovelo. E naqueles momentos mais pesados da pandemia, quando ainda não havia nenhuma perspectiva de mudança, e a morte ela simplesmente reinava por meio daquele vírus. Você se lembra o que acontecia quando uma pessoa descobria que estava infectada pelo Covid? Você consegue lembrar como era a reação das pessoas e ao mesmo tempo protocolo para aquela pessoa?
Essa pessoa ela era imediatamente isolada. Ela tinha que passar por um período chamado de quarentena. Aí vinha desespero, medo, até pelo bombardeio que a mídia fazia. Isso deixou muitas pessoas à beira da loucura. Tem um ataque de nervos. E quantos relatos você não deve ter escutado, ou até mesmo ter sido uma das pessoas que se desesperou numa quarentena como essas? Muitos se viram assim, com o vírus que estava matando milhares de pessoas, agora totalmente isolados, trancados num quarto, sem poder receber o cuidado, o carinho, até dos próprios parentes, sem receber a visita dos amigos, esperando unicamente o fim daquela quarentena para poder ter um pouquinho do contato com a família que ainda lhe restava. Foram tempos difíceis para muitas pessoas. Bem, eu comecei lembrando dessa questão da pandemia porque isso está muito vivo ainda nas nossas mentes. Foi um tanto recente. Provavelmente todos nós sentimos de alguma forma, uns mais, outros menos, os impactos da pandemia. Mas eu comecei falando para que você que passou por esses isolamentos e quarentenas se lembre de como é horrível estar confinado, estar separado. Uma sensação muito triste, muito chata, angustiante. E se estar separado em uma quarentena é algo particularmente terrível e angustiante, eu quero que você imagine a situação de um leproso nos tempos antigos. A lepra era uma doença de pele. Na verdade, existiam inúmeras doenças que poderiam ser chamadas de lepra. Talvez a mais conhecida por nós, a mais famosa é a hanseníase. E havia uma clara seção na lei a respeito da lepra, de como a pessoa deveria ser tratada, de qual seria o protocolo para a vida de um leproso nos dias de Cristo e antes disso. O texto da lei em Levítico, capítulo 13, versículo 46, está escrito assim: será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro. Habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Naquela época, a lepra era uma praga, considerada uma praga praticamente incurável. O corpo da pessoa era tomado por feridas, por bolhas. Em alguns casos, essas feridas elas levavam à morte dos membros que necessitavam ser amputados. E em boa parte desses casos, a lepra levava a pessoa para a morte. E a lei mosaica, ela obrigava o leproso a morar fora do arraial, ou seja, fora da cidade, distante de todo mundo, justamente para evitar o contato e o alastramento daquela praga no meio de Israel. Então, quando alguém era diagnosticado com lepra, o protocolo é que aquela pessoa tinha que viver agora, ela tinha que se mudar e passar a viver num leprosário. Era o nome que se dava às casas onde os leprosos moravam, fora do arraial, fora da cidade, fora da sua vida comum, do trabalho, dos amigos, das sinagogas, do templo, como uma espécie de quarentena. Porém, essa quarentena podia durar a vida toda. O leproso ele era considerado cerimonialmente impuro. Isso quer dizer que ele não podia entrar no templo. Assim como outras coisas faziam as pessoas estar impuras, como, por exemplo, tocar num cadáver. É como se as pessoas reconhecessem que o leproso era um cadáver ainda vivo. Estranho, né? Um cadáver ambulante. Ele era totalmente separado do convívio das pessoas comuns. Na verdade, todos tinham medo de chegar perto de um leproso. Todos tinham medo de ser contaminado. As pessoas olhavam para os leprosos e pensavam: aquele homem é um amaldiçoado. Deus abandonou, abdicou da vida daquele infeliz. E quando ele se aproximava de alguém,
Por lei, ele tinha que gritar: impuro, impuro! É para que todo mundo que estivesse próximo soubesse que tinha um leproso se aproximando. E diferente de uma quarentena como a do Covid-19, a maioria dos leprosos, depois de diagnosticado com aquela doença, passaria o resto da sua vida nesse estado de quarentena até o fim. E é nesses casos que os homens, as pessoas comuns, veem como impossíveis. É justamente nesses casos que o Senhor revela a sua misericórdia e o seu poder diante de todos. Em primeiro lugar, eu quero destacar para os irmãos que Jesus é um exemplo de misericórdia e bondade. Jesus é um exemplo de misericórdia e de bondade. No versículo 12 está escrito assim: aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Esse relato de Lucas, de cura, não está escrito apenas por Lucas, mas Mateus também traz esse mesmo relato e Marcos também traz esse mesmo relato. Claro que ambos trazendo detalhes diferentes. Como Lucas era um médico, novamente ele traz um detalhe especial acerca da condição daquele homem. Um detalhe que nem Marcos nem Mateus trouxeram. O que Lucas escreve é que esse homem estava coberto de lepra. Marcos e Mateus apresentam aquele homem com lepra. Lucas, pela sua investigação, quando ele faz a sua pesquisa histórica, perguntando às pessoas, que ele vai entender como estava a situação física daquele homem, ele chega a uma conclusão pelos relatos, que aquele homem já estava coberto, ou seja, tomado pela lepra. Podemos dizer, numa linguagem atual, que aquele homem já estava, no que diz respeito àquela doença, em estado terminal. A praga ela já havia se alastrado por todo o seu corpo. E com certeza, ele já estava desenganado. Pessoal, não tem jeito. Nunca vi alguém nesse estado seu ser curado. Nunca vi o corpo reagir, porque não existia remédios na época para isso. Nunca vi ninguém melhorar a sua imunidade a ponto de expulsar a doença nesse estado. Certamente já muito ele estava nesse estado degradante. Vivendo num leprosário, separado do convívio de todos, totalmente distante da adoração pública a Deus. Era considerado impuro para viver na cidade, era considerado impuro para entrar no templo, e talvez por muitas vezes já tivesse até perdido a esperança de um dia voltar ao convívio das pessoas da cidade. Talvez há muito ele já tivesse perdido essa esperança. Mas agora, tinha uma notícia de um homem que curava. Essa notícia tinha se espalhado. Lucas relata, e relatou várias vezes, já com a fama de Jesus, se espalhava por causa dos seus ensinos, por causa dos seus feitos. Certamente, os testemunhos de cura realizados por Cristo chegaram também fora das cidades, fora do arraial. Certamente, a notícia do mestre havia chegado nos leprosários, e movido por uma fé verdadeira, por uma confiança de que aquela era a sua única chance, aquele homem ele foi procurar o Senhor. E aqui já está a nossa primeira reflexão, que para uma real transformação é necessário sempre um passo de fé em direção a Cristo. Para que haja real transformação, você tem que crer que Cristo pode lhe transformar. Todos os homens, não são só os leprosos, não são só os que estão doentes com doenças físicas, mas absolutamente todos os homens
precisam de cura e de libertação. Existe uma doença que se alastrou por toda a humanidade, que é o pecado. Mas é necessário que, para que haja cura verdadeira, que cada um de nós, que cada homem que anda sobre essa terra, se aproxime de Cristo pela fé. Para só assim receber do alto a principal das curas, a cura mais importante, da qual todos necessitam, e da qual todas as doenças derivam dessa doença, que é o pecado. Cristo, ele pode trazer a cura para o pecado. E nós sabemos que o pecado é a raiz, é a causa primária de todas as outras chagas, de todas as outras tristezas, de todas as outras angústias que o mundo pode passar. Não uma causa direta, olha, fulano pecou e foi castigado pela lepra. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas que quando o pecado entra no mundo, a morte também entra como consequência. Quero que você observe alguns fatos interessantes nessa passagem. No versículo 12, está escrito: aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, observe que Jesus ele estava na cidade. E o leprosário ele ficava fora da cidade. A verdade é que aquele leproso ele teve que ir até a cidade. Ele teve que se dirigir à cidade. E entrar na cidade onde ele não podia habitar para encontrar Cristo. E certamente ele enfrentou os olhares de julgamento. As pessoas vendo como amaldiçoado, como impuro, com nojo. E você não pode deixar de enxergar essa verdade nesse texto. Que os olhares de julgamento de quem quer que seja não deve nos impedir de ir até Cristo. Do jeito que estamos. Esse é o lema. Venha como está. Mas se você de fato encontrar Cristo, você não pode permanecer do mesmo jeito que veio. A fé, ela deve romper a barreira desconfortante que o pecado traz. Aquele homem agora estava andando em direção a Cristo, buscando a cura. E certamente dar aqueles primeiros passos, sair do leprosário, era uma coisa muito desconfortante. Não só pelas dores físicas, mas talvez principalmente pelos olhares das pessoas. Você deve, assim como aquele homem, derramar diante de Deus a sua necessidade, com fé, com temor, com humildade, com a certeza de que Cristo ele pode te purificar. Ele pode te purificar de verdade. Ele pode te perdoar. Ele pode te fazer herdar os céus. Ele pode te fazer aceito diante de Deus. E promover na sua vida uma libertação verdadeira. Uma cura verdadeira em qualquer área. Nós podemos olhar para a praga da lepra até de forma alegórica. Não que esse seja o caso, tá? Isso que aconteceu de verdade, mas podemos olhar de forma alegórica, comparando ela com o pecado. O pecado nos separa de Deus. Então, em termos espirituais, todos os homens que estão sem Cristo, eles são leprosos espiritualmente. Eles estão separados de Deus, impuros. Todos igualmente mortos em seus delitos e pecados. Porém, o toque restaurador de Cristo, a santidade em Cristo, nos purifica, nos separa do mundo. Temos a sujeira limpa, as feridas curadas. E em Cristo, nós que antes estávamos separados, recebemos habitação verdadeira na sua santa cidade, que nos é prometida, a Jerusalém celestial. Lucas continua, versículo 13. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu.
Nós temos aqui relatado o desejo e o toque purificador do Senhor Jesus Cristo. Isso revela para nós várias virtudes de Cristo. A sua empatia, de se colocar no lugar daquele homem, de sentir a sua dor, a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor. Aquele homem não fez nada para merecer de Cristo aquilo. Ele diz: eu quero lhe ajudar. Mas também está revelado claramente o seu poder eterno, supremo, a eficácia do seu poder. Não só ele é poderoso, mas ele é poderoso e eficaz para realizar tudo o que quer. O Senhor quer te purificar também. Mas saiba que, como está escrito, e jamais devemos esquecer dessas verdades, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aquele homem não chegou reivindicando como tendo direito de cura, porque ele não tinha. Mas ele olhou para Cristo e disse: Senhor, se tu quiser, podes me purificar. Portanto, o que é necessário para nós é que nós nos aproximemos dele com fé, crendo que ele pode todas as coisas. Como lemos aqui na quinta-feira, você não pode se esquecer do que está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam. A sua obra ela é completa, ela é absoluta, ela é perfeita. O Senhor não faz obras pela metade. Não foi como se Cristo tivesse dado um remédio para ele que faria efeito aos poucos. O texto nos diz que imediatamente ele ficou puro, ele ficou limpo. E é justamente isso que Cristo faz quando somos resgatados das trevas para a luz. Imediatamente o Senhor nos faz santos. Como assim? Mas eu ainda tenho muito pecado. Mas diante de Deus, Ele te faz separado do mundo. Santo. E começa a promover agora na sua vida a santificação. Para que você se aparte dos pecados. Mas diante de Deus, você já está resgatado. Se você crê de fato que Ele é o seu Salvador. E que Ele fez tudo aquilo na cruz por você. Observe que a pergunta daquele homem não foi: Senhor, se tu podes me curar, me cure. Não. Isso já estava implícito, a crença de que Cristo podia fazer tudo. Ele diz: Senhor, se tu queres, então me cure. A verdade é que Ele pode todas as coisas. Ele pode te salvar. Ele pode te fazer santo. Ele pode curar qualquer doença sua, tanto física como espiritual. Ele pode fazer todas as coisas. Não há nada que esteja distante do seu poder. E a pergunta que eu faço para vocês é: o que é que foi cobrado daquele homem para que acontecesse essa cura milagrosa? O que é que Cristo disse? Você precisa me entregar isso. A resposta é: nada. A sua obra foi totalmente gratuita. A sua ação foi totalmente graciosa. Aquele homem creu pela fé e Cristo deu a ele a cura. Agora aquele que é transformado por Cristo, que recebe a cura do Senhor em qualquer âmbito, mas principalmente aquele que recebe a purificação dos seus pecados, aquele que é alvo da sua maravilhosa graça, da sua bondade infinita em nos salvar, ele não deve permanecer no mesmo estado que antes. Ele é chamado para viver uma vida diferente. E Lucas, nesse segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos, apresenta as consequências da sua graça. Então temos agora Jesus como um exemplo de respeito à lei de Deus. Jesus, ele mesmo, deixou o exemplo de respeito que devemos ter à lei do Senhor. Nós temos que a sua obra graciosa, ela não anula a lei. O fato de recebermos tudo de graça e pelo favor divino
não é um motivo para desprezarmos as ordens do Senhor. Como nós devemos andar nessa terra. Pelo contrário, nós temos aqui a confirmação do respeito que o Senhor Jesus Cristo tinha pela lei, nos mostrando que nós devemos ter o mesmo respeito pela sua lei moral. Na realidade, a fé verdadeira, ela deve conduzir o cristão à obediência no Senhor, ao amor pelos seus ensinos, ao zelo por andar nos seus santos caminhos. Observe que toda e qualquer obediência exigida pelo Senhor aos crentes, elas são apresentadas como consequência da sua graça, e não como uma forma de comprar o seu favor. Cristo não diz, olha, primeiro cumpra a lei, depois eu lhe curo. Nós temos Cristo curando o homem e depois ele dizendo, agora cumpra a lei. Foi depois de ter agraciado com a cura. Foi depois de ter sido agraciado com a cura que aquele homem ouviu de Cristo o que ele tinha que fazer. Foi depois de receber a bênção do Senhor. Está escrito, versículo 14. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém. Essa é a primeira ordem de Cristo. E acrescentou, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então temos aqui uma ordem de Jesus para que ele não espalhasse a notícia de sua cura. Essa cura milagrosa que Cristo realizou. Essa ordem, Marcos narra que aquele homem prontamente desobedeceu. Veja, mesmo depois de ter sido alvo de uma grande bênção, ele desobedeceu ao Senhor. O que deixa em relevo, né, a extrema pecaminosidade do pecado que habita em nós. Que a pessoa foi liberto de uma chaga terrível daquela. A primeira coisa que era para ele fazer era ser extremamente diligente em obedecer. O que ele fez foi o contrário. Ele espalhou. Ele ficou empolgado com aquilo que tinha acontecido e começou a espalhar a notícia. Marcos, relatando isso, no capítulo 1 do Evangelho, versículos 44 e 45, diz assim, ele disse, olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia. A consequência do que ele fez. Marcos diz, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Ele inverteu, não foi porque era ele que não podia entrar nas cidades, ele fez agora com que Cristo não pudesse entrar nas cidades mais. A desobediência daquele homem trouxe transtornos ao ministério de Cristo. Portanto, jamais esqueça, apesar de suas ideias parecerem geniais aos seus próprios olhos, obedecer ao mestre é sempre a melhor escolha. Obedecer ao mestre é sempre a melhor escolha. Você não pode ter um conselho para a sua própria vida melhor do que o conselho do maravilhoso conselheiro. Obedecer é sempre a melhor escolha. E agora, mais uma vez, temos a palavra de Deus ocupando um papel central no ministério do Senhor Jesus Cristo. De forma simples, é como se Jesus dissesse para aquele homem, você foi curado milagrosamente. Isso é graça, mas não esqueça da lei, pois é assim que o servo de Deus glorifica o seu Pai. O servo de Deus glorifica o seu Senhor obedecendo. E ele lembra da lei em Levítico, que está no capítulo 14, versículos de 1 a 4. Diz assim, o Senhor disse a Moisés, esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Veja, o sacerdote tinha que ir lá fora do arraial, fora da cidade para examinar. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e sopa. E o texto continua com todo o ritual da purificação. A verdade
que podemos extrair daqui é que pureza e obediência caminham sempre juntos. Pureza e obediência caminham sempre juntos. Por exemplo, cultuar, não abandonar a congregação, principalmente no dia do Senhor, o dia que Deus ordena para adoração, não é uma prerrogativa minha. Estou à frente da igreja local. Nem de nenhum outro pastor. Nem de nenhum presbítero, nem um diabo. É a palavra de Deus que ordena. Quando você troca o culto para fazer qualquer outra coisa que você julga ser a coisa mais importante daquele momento, você é simplesmente um desobediente. Você não tem zelo pela lei do Senhor, pela palavra de Deus. Como pode você dizer, eu fui alvo da purificação de Cristo? Cristo me salvou do inferno condenatório. Esse domingo eu não vou cultuar não, porque tem um eventinho ali mais importante. Interessante. O chamado regenerador de Cristo, ele é gratuito. Ele só pode ser crido pela fé. E a fé nos conduz às boas obras e à obediência. Essas coisas elas são aprendidas na palavra de Deus. E Cristo está o tempo todo trazendo a palavra de Deus à tona. Para uma nova vida, um novo procedimento. Não obstante, em cada ato soberano de Jesus, ele se tornava mais conhecido, mais requisitado. Mas de modo algum, isso era um empecilho para sua comunhão pessoal com o Pai. E a sua prática de vida, relatada por Lucas, deve servir para nós de doutrina perfeita. A vida de Cristo é a doutrina perfeita que nós devemos imitar. Devemos ser imitadores do Senhor. Em terceiro lugar, temos Jesus como o exemplo perfeito de comunhão com o Pai. Nesse momento, Lucas apresenta um contraponto entre o ministério público e perfeito de Cristo e seus momentos de comunhão e de devoção pessoal com o Pai. Nós podemos imaginar como em cada um dos seus atos públicos e extraordinários havia um aumento na quantidade de pessoas. Mais e mais, em cada dia que se passava, as pessoas vinham ao seu encontro. Quando analisamos aqui o texto de Marcos, correspondente a esse texto de Lucas dessa manhã, nós vimos que, por consequência daquela notícia se espalhar, dessa cura da lepra milagrosa, Jesus ele não podia mais entrar nas cidades, porque muita gente ia ao seu encontro. Tanto mais porque a sua fama se espalhava, e se espalhava, e se espalhava. O versículo 15 diz o seguinte: porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. E grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Agora, Lucas ele destaca que a multidão seguia Jesus por duas coisas. Primeiro, o seu ensino perfeito. Se está claro, Jesus respeitava a palavra de Deus o tempo todo, de que ele pregava com autoridade, que as palavras que saíam da sua boca eram palavras graciosas, mas também as pessoas o seguiam por causa da sua cura. E é bem verdade que possivelmente a maioria das pessoas o seguiam por causa da sua cura. Em outros momentos dos evangelhos, vemos que Jesus multiplicava pães e peixes, e que muita gente o seguia porque estava com fome e queria saciar a fome. Não é um problema querer ser curado. Não é um problema querer saciar a fome. O problema é você buscar em Cristo unicamente essas coisas. A gente tem que ter cuidado para que nossa relação não seja de puro interesse. A relação do crente com o Senhor deve ser de amor pelo que ele fez, pelo que ele faz e pelo que ainda vai fazer por nós.
Em todo o seu ministério, eram muitas as testemunhas que atestavam o seu ministério público e salvador. Eram muitas. O Pai, nós vimos o Pai, a sua voz audível do céu, dizendo que Cristo era o seu Filho amado. A própria Escritura que falava dele o tempo todo. O Espírito Santo que o conduzia em cada momento. As multidões que o procuravam. Os seus discípulos que o seguiam por todos esses dias de ministério. O seu ministério foi totalmente perfeito e totalmente eficaz. E não é à toa que Lucas faz tantas repetições dos padrões do ministério de Cristo. Em suas atitudes particulares, para que fique claro para nós que a vida de Cristo é exemplo perfeito e de perfeita doutrina, é o perfeito exemplo para nós, que nós devemos imitar e obedecer. Observe os padrões repetitivos que Lucas traz. Ainda é o capítulo 5. Ainda é o início desse evangelho. E a fama de Jesus como se espalhando já foi mencionada por Lucas várias vezes. Tanto no capítulo 4 como no 5. Outra verdade que se repete inúmeras vezes é quanto à prática de Jesus de ensinar a palavra publicamente, de promover a libertação em diversos níveis. E essas coisas também atestavam o seu ensino. Esse padrão está claro. O Evangelho de Lucas traz isso várias vezes. Cristo ensinava o Evangelho com autoridade, com palavras graciosas. Depois ele efetuava curas de doenças. Depois ele efetuava libertações espirituais. De modo que as curas e as libertações eram um atestado do seu poder salvífico, daquilo que ele vinha fazer por nós de forma eterna. Nos curar, nos libertar e nos salvar do inferno. Lucas também ele relata por diversas vezes um dos principais padrões do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos deixar passar despercebido essa repetição do que Lucas vai fazer do início ao fim desse evangelho. De modo que nós devemos imitar as ações de Cristo diariamente. A sua prática diária e constante de buscar a comunhão com o Pai está sempre descrita no Evangelho de Lucas. De novo, ainda é o capítulo 5. Isso já foi relatado várias vezes até esse momento aqui do capítulo 5. Não podemos deixar que nenhuma das sugestões diabólicas, meu irmão, esteja atento a isso. Você não pode deixar que nenhuma das sugestões diabólicas que vem em sua mente tire da sua visão a importância que há e a necessidade que temos de ter uma comunhão pessoal com o Pai, com o Senhor, em todos os momentos de nossa vida. Veja, recebemos sugestões o tempo todo. Deixa para depois você ora, depois você lê a Bíblia. Isso aqui agora é mais importante. Depois você entra em comunhão com seus irmãos. É mais importante isso que você tem para fazer agora. E de modo muito claro, em Lucas, a prática da oração, ela assume um papel essencial. Ela assume um papel especial nessa comunhão. Lucas, ele relata o exemplo de Jesus. Versículo 16 está escrito: mesmo com tantas multidões que afluíam ao seu encontro, mesmo depois de ter um ministério público perfeito, que já significava que o Pai estava em comunhão com ele o tempo todo, mesmo fazendo aqueles grandes atos, o que nos é relatado é o seguinte, versículo 16: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jamais, meu querido, jamais nós devemos nos esquecer do exemplo do nosso mestre. Jamais. Jamais devemos nos esquecer como o Senhor trata cada um de seus filhos, como Deus trata de forma especial, de forma pessoal, nutrindo verdadeiramente uma relação com cada um de nós por meio da oração. O Senhor nos alimenta por meio das orações. Quando nos voltamos para o nosso Deus, quando nos voltamos para o nosso Pai e nos derramamos em seus braços como crianças,
para buscar nele socorro, força, sabedoria, para buscar sua graça das bondosas mãos do Senhor. O Senhor nos trata pessoalmente. As dificuldades que eu tenho em minha vida certamente são diferentes das que vocês têm. E quando nós nos curvamos a Deus, Deus nos trata pessoalmente, cada um com suas particularidades, cada um com suas fraquezas, cada um com suas necessidades, com seus desejos. De modo que é fundamental que o cristão verdadeiro, que o filho de Deus, ele busque comunhão constante com o Pai. E a oração assume um papel especial nisso. Cristo, em todo o seu ministério, você vai ler o Evangelho de Lucas, é o que mais fala sobre as orações que Cristo fazia. Aqui, ainda é o capítulo 5, isso já foi relatado algumas vezes, como Cristo orava, como ele mantinha comunhão pessoal com o Pai. Isso não é à toa. Isso tem grande importância para nós. A graça de poder conversar com Deus é acompanhada de muitas bênçãos. Primeiro, ela nos aproxima de Deus. Faz com que nós tenhamos um relacionamento pessoal com o Pai. É difícil imaginar que um cristão esteja bem em sua vida, que ele esteja fugindo das tentações, dos desejos da mocidade, fugindo do pecado, sem a oração. É muito difícil imaginar. A oração, ela também é uma demonstração de fé, de confiança, de que Deus ouve as nossas necessidades, de que Ele nos trata. A oração, ela nos fortalece quanto às tentações, quanto aos pecados. A oração, na verdade não é a oração, é o Senhor que faz isso por meio da oração. Nos acalenta nos momentos de dores, nos momentos de provação. Porque reconhecemos em Cristo e Ele se revela a nós como aquele que passou por todas as coisas e suportou tudo em nosso lugar. Sem pecado. As orações, elas fazem com que nós sejamos servos de Deus, de fato. Com excelência. Vivendo para a glória do Senhor. Vivendo com dignidade. Vivendo com santidade. É por meio das orações que nós somos fortificados, abençoados, fortalecidos de fato, erguidos para a boa obra. É por meio das orações que nós recebemos do Pai a sabedoria para lidar nessa vida. O discernimento para entender as coisas. É por meio das orações que clamamos a Deus o conhecimento da sua palavra para poder viver de forma digna do Evangelho. É por meio das orações que muitas vezes os nossos pedidos que fazemos ao Senhor, nós percebemos que não é isso o correto que devemos pedir. E o Senhor nos direciona pelo seu Santo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mostrando de fato para nós o que é que nós necessitamos e que o Pai está disposto para nos ajudar. Cristo, ele deu todos os exemplos necessários de oração. Porque nós ainda relutamos tanto em fazer isso, em buscar comunhão pessoal com o Pai, dia após dia por meio da oração. Você quer um milagre na sua vida? Todo mundo diz que quero um milagre na minha vida. Orar é um milagre. É um pecador como eu e você conversar com Deus soberano do universo. Isso não pode acontecer de forma comum, senão miraculosa. Isso não pode acontecer de forma comum se não for o Espírito Santo que habita em nós, intercedendo por nós junto ao Pai. Isso não pode acontecer de forma comum se Cristo não for o caminho para as nossas vidas até Deus. A oração, ela deve assumir papel essencial no seu dia. Não a última coisa, mas a primeira. Por muitas vezes, como aquele leproso que clamou por Cristo, nós somos curados de diversas enfermidades, física, espiritual e moral, por meio das orações.
O que nós aprendemos nessa passagem? Quais verdades nós extraímos desse pequeno texto e, ao mesmo tempo, tão grandioso exemplo de Cristo? Ele nos dá muitos exemplos, exemplos excelentes de amor pela palavra da verdade, ensino da obediência, zelo por obedecer ao Senhor, com as nossas forças, com a nossa energia, amor pela sua obra, empatia santa, a verdadeira misericórdia de se colocar no lugar do necessitado e interceder por ele, como Cristo fez. Se colocar no lugar daquele que se derrama, que está numa situação deplorável. Mas seu exemplo de comunhão com o Pai por meio da oração, que nos prepara para tudo. Esse exemplo jamais devemos esquecer. Você não pode esquecer. Aquele que verdadeiramente foi purificado por Cristo, ele o foi para um propósito mais excelente do que a vida comum. As curas, as transformações operadas por Jesus, ainda hoje, na vida dos eleitos, elas devem nos conduzir para a santidade verdadeira. Santidade é você abdicar o pecado e viver para a glória de Deus, cada dia mais. A verdade é que ele pode te curar de qualquer enfermidade. A verdade é que ele pode te curar de qualquer impureza. Mas assim como o leproso que estava afastado da cidade, que estava impuro, ele pode te fazer habitar na principal das cidades, com muita pureza, com honra. Você precisa ir a ele, você precisa clamar pela libertação do pecado. Essa é a principal das doenças. Essa é a doença que te mata, que te separa definitivamente de Deus, que te condena ao inferno. Você precisa ir a ele e pedir para que ele te purifique, ele te limpe, para que você finalmente possa ouvir as palavras da boca de Cristo, como ele disse ao leproso: quero sim, fique limpo. E finalmente você ter a certeza de que o Senhor nos prepara uma cidade eterna, a Jerusalém celestial. Aqui já desfrutamos da sua graça, aqui já desfrutamos do seu amor, já desfrutamos da sua transformação. Mas parece que muitas vezes a gente recebe tantas bênçãos de Deus, reconhecemos essas bênçãos, mas na hora de sermos gratos ao Senhor pela nossa vida, com a nossa atitude, a gente prefere nos colocar em primeiro lugar. Os meus desejos, as minhas vontades pessoais. Lembre-se, o Senhor está te preparando uma cidade eterna, a Jerusalém celestial, onde habita a justiça, onde há pureza sem fim, onde há glória, onde não há lágrima, onde não há dor, não há pranto. É isso que nós esperamos e que cremos em Cristo. E se você crê verdadeiramente e for até Ele, você vai ser salvo. Porque o Senhor é bom e Ele quer te purificar. É Ele que diz: quero sim, fique limpo. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Cantarmos